Olá pessoal, estamos aqui nesse domingo 21 de outubro, começando a nova semana, a semana que tem o título mais espetacular da história do universo. É muito gostoso falar sobre salvação. Salvação como sendo a única solução. A gente vai entender os parâmetros do plano da salvação para nós. O verso para memorizar é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais ditos e mais que as pessoas mais tentam viver a sua essência, né? São João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a Bíblia, todo o contexto do grande conflito, toda essa história que envolve Jesus e Satanás, tudo isso estão resumidos nesse texto. Deus amando o mundo e Jesus indo morrer para nos salvar. Para quê? Para que se eu crer nele, eu tenha a vida eterna. Isso é muito interessante porque nós vamos entender também um pouquinho hoje, nesse domingo, a extensão que o pecado tem. E isso já não é tanta novidade para nós. Nós sabemos que o problema do pecado é muito grande. O problema do pecado se refere a todas as consequências que vieram sobre este planeta, sobre os seres humanos, a partir do erro de Adão e Eva. E nós sabemos que o plano da salvação tinha que ter um tamanho proporcional a todas as calamidades e catástrofes que o pecado trouxe. Um outro fator muito interessante é o seguinte: o grande conflito ele deixa claro para nós de que esse problema do pecado manchou toda a criação divina, ou seja, todo o universo. O grande conflito é um tema literalmente universal e uma guerra universal. Todos os mundos estão olhando e assistindo isso aqui. E enquanto este planeta tiver uma raizinha sequer de pecado, toda a criação de Deus está corrompida por esse mal. Então, e tem um outro fator muito mais interessante ainda. Nós, os seres humanos, temos papel fundamental nesta guerra, que tecnicamente é simples, escolher. Aí se torna muito mais difícil quando o que temos para escolher? Apenas dois caminhos. Ou escolhermos Jesus, ou escolhermos o lado do inimigo, o lado do pecado. E a parte central de tudo isso, essa escolha depende... dessa escolha depende a minha eternidade. Por isso nosso papel nesse conflito é muito interessante, não é mesmo, Carlos? É sim. O que é que tem aí? Hoje, pessoal, uma observação. Esse verso para memorizar dessa semana é um verso tão poderoso, tão forte, que traz uma mensagem tão maravilhosa, que se alguém não conhecer nada da Bíblia, conhecer apenas esse verso, é capaz dela se salvar. Pela mensagem que esse verso traz, né? Pela certeza de que crer em Cristo pode dar a vida eterna. Então a pessoa conhecendo isso já é capaz de ter a salvação através desse verso. Ela aceitando, né? É isso. Está explícito, todo aquele que nele crê. Não é apenas saber que Jesus morreu, não é apenas saber, discutir o assunto, você tem que crer, aceitá-lo, viver o que ele pede. Então, continuando aqui, chegando realmente na lição de domingo, que é justamente o tema da extensão do problema. Nós sabemos que já que a salvação é a solução de Deus para o problema do pecado, essa solução ela tinha que abranger todo o contexto ao qual o pecado acaba abrangendo. Ou seja, mais uma vez o versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado é grande, a solução tinha que ser maior ainda, para que ele fosse extinguido. E aí nós vamos hoje navegar um pouquinho pela parte mais triste da história da humanidade. Nós vamos fazer uma viagem muito triste, muito ruim mesmo hoje. Começando no texto 2:25, e esses textos eles trazem para nós algo que não é novidade. Se você disser que isso é novidade, você não vive nesse planeta. E ele traz para a gente justamente a extensão do problema do pecado. Em João 2:25 diz, é bem claro dizer que Deus conhece o coração do homem. Ele sabe, não precisa que as pessoas digam para ele o quão ruim as pessoas são. Depois nós temos Salmo 59:2, que dá uma característica para os seres humanos: assassinos, pessoas que matam umas às outras. Você conhece essa realidade? Aí depois vem Jeremias 17:9, que diz assim, que
Enganoso é o coração do homem, ou seja, o homem em si próprio tem o poder de se auto-enganar e enganar as outras pessoas. Aí depois vem Romanos 5,12 que diz assim: pelo pecado de um, a morte alcançou a todos, ou seja, o pecado trouxe a morte. Olha só que passeio horrível a gente está fazendo pela realidade humana. Aí depois vem Tiago 5,17, que diz fala muito sobre os ricos, a questão de como os ricos enriqueceram às custas do trabalho dos outros, explorando as pessoas. Você conhece seres humanos que gostam de explorar os outros? Consequência do pecado, a extensão do problema. E por último nós temos Tiago 2,10, que diz que as pessoas não amam a verdade de Deus, e por não amarem a verdade de Deus, elas vão se perder. Ou seja, enfrentamos a cada dia, a cada momento, a realidade do pecado e os seus efeitos. Olha, todos os aspectos da humanidade, todos. Tudo que a humanidade faz que não traz essência boa é influência do pecado. E a lição de hoje está aqui para nos apresentar o quão extenso é o problema do pecado, o quão longe ele vai, o quão tem se passado e se progredido durante toda a história da humanidade. Durante o resto da semana nós vamos ver também o quão maior é a salvação. Mas hoje é para a gente entender o quão grande, o quão ruim, o quão doloroso é o pecado. Mas por final diz assim: devemos ser muito gratos porque a solução foi dada e chamada de plano da salvação. E seu propósito é resolver esse problema do pecado. É isso. Na lição de jovem, nós temos a experiência de uma moça que ela se considerava uma pessoa humilde, se considerava uma pessoa amorosa, se considerava uma pessoa amável, se considerava uma pessoa gentil, e ela se orgulhava muito disso quando alguém falava esse tipo de coisa pra ela, né? Havia ocasiões que ela acabava mentindo, não guardava o sábado, desobedecia seus pais, mas ela costumava se gloriar pelas suas obras, pelas coisas que ela fazia, pelos elogios que ela recebia. Ela achava que aquilo ali que ela fazia era suficiente para que ela fosse para o céu, que ela fosse salva. Ela sabia que Cristo morreu por ela, perdoou seus pecados, ia para a igreja, mas ela achava que essas obras dela que iriam salvá-la. Só que chegou um momento que ela conheceu, através da Bíblia, e percebeu o quanto ela estava cega, o quanto ela estava enganada em relação a isso. Ela viu como o Gebel falou, né, o coração ele é enganoso. Viu também a questão de que todos nós pecamos e todos merecemos a morte. Então nisso ela viu a situação que ela estava, e a partir daí ela resolveu mudar, resolveu conhecer a verdadeira natureza dela e a necessidade de buscar o Salvador, e assim ter um relacionamento maior com Ele e conhecer melhor a Cristo. Somente por meio de uma caminhada diária com Cristo é que nós conseguiremos abrir mão de achar que nós seremos salvos pelas obras. Porque se Deus hoje, ele em vez de olhar a obra que Cristo fez por nós, a justiça que ele fez por nós e o amor dele, e for olhar nossas obras, olhar nossa justiça, olhar nosso caráter, com certeza nenhum de nós estaremos no céu. Porque nossa salvação está nas obras, na justiça e no caráter de Cristo, e no sacrifício que ele fez por nós, né? Então hoje, o que a lição traz é a necessidade de desejarmos a cada dia buscar um relacionamento maior com Cristo. Ele quer muito isso. Só cabe a nós ter fé e buscar uma morte diária para os pecados. Ou seja, a cada dia buscar morrer para essa vida pecaminosa, para essa vida de pecado, e buscar cada dia mais Cristo, para assim nós possamos estar mais ligados a Ele e assim estar vencendo esses pecados e vencendo esse pensamento de que as obras que são responsáveis por nos salvar. Durante toda essa semana nós estaremos estudando principalmente a questão do plano da salvação, que é o momento maior, né, de tudo, onde nós seremos justificados, seremos perdoados, seremos transformados. Então durante essa semana nós estaremos aprendendo isso, né, sobre essa questão da santificação e da glorificação em Cristo. Amém. É isso aí, pessoal.